Energia, gestão ou estratégia? Eu sou Rafael Hertzberg, consultor para assuntos de energia. A agenda desta apresentação inclui a tradição brasileira no trato com a energia, o que faz falta, quais são as oportunidades, que processos decisórios precisam ser estimulados, um caso real e como começar. A tradição brasileira enxerga a contratação de energia basicamente em 4 tópicos. O primeiro é que, próximo ao final do contrato em vigor, é que se faz a consulta ao mercado para a obtenção dos preços. E quem trata desse assunto geralmente é um técnico ou um gerente de um escalão mais baixo. Escolhe-se logicamente o menor preço do mercado e fecha-se o contrato. O filme é sempre o mesmo. O processo decisório fica contido entre técnicos e gerentes e a percepção reinante é para um procedimento de rotina. E os preços fechados, com toda a propriedade, são do mercado. E a tradição brasileira, nesta mesma linha, aponta para 2 condicionantes muito comuns. A primeira é a de que a gestão da energia é basicamente a dos contratos em função das rotinas exigidas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E como esse é um tema que envolve muita burocracia, o trato é similar ao que se dá aos despachantes. O que então faz falta? Na minha visão de consultor, quando eu sou chamado por clientes que tratam o assunto de forma rotineira, como já descrito, vejo 4 aspectos que precisam de um tratamento novo e poderoso. O primeiro deles é bolar uma boa estratégia de contratação de energia. O segundo é fazer questão que temas técnicos, financeiros e de gestão façam parte do entendimento dos assuntos envolvendo a contratação. O terceiro é importantíssimo, é descobrir sobre a percepção dos riscos e das formas preferidas de sua mitigação. E o quarto, talvez o mais significativo de todos, é fazer com que o cliente controle a situação da contratação de energia e não o que ocorre geralmente em que o cliente está sempre correndo atrás do prejuízo. Então, qual é a oportunidade que deve ser prospectada? Novamente, são 4 pontos. Primeiro, conhecer com a profundidade necessária o mercado de energia caracterizado como um negócio. O segundo é criar métricas para identificar preços interessantes e assim capturar quando surgirem. Terceiro ponto, também muito significativo, é que o cliente precisa ter um dinamismo para capturar as oportunidades quando elas forem identificadas. E o quarto aspecto, muitíssimo importante, é que o cliente precisa ter para si que trata-se de um processo decisório estruturado. É importante caracterizar as diferenças de processos decisórios do sistema tradicional que se encontra na maioria das empresas brasileiras quanto à contratação de energia e a proposta que eu apresento para a sua consideração. No tradicional, os técnicos e gerentes fazem o batidão, criam um request for proposal, que é uma consulta ao mercado, equalizam preços e conforme o que recebem, fecham a contratação. O proposto é bastante diferente disso. É acompanhar o mercado, conhecendo como funcionam as principais variáveis, identificar
com clareza as oportunidades quando elas surgirem, os diretores do cliente estarem envolvidos para poderem dar o sinal visando a contratação quando surgir uma oportunidade, e aí sim os gerentes e os técnicos executarem as ações previamente estabelecidas. Aqui eu mostro os dados de um caso real para evidenciar as vantagens desse processo estruturado. O cliente costumava fechar negócios da ordem de R$ 240 por megawatt-hora, os contratos eram celebrados anualmente e o fechamento de um novo contrato se dava no último mês de cada ano, valendo, portanto, para um ano seguinte. E era um procedimento automático em que a contabilidade mandava um sinal para o departamento de compras para proceder à nova contratação de energia para o ano seguinte. A novidade foi criar uma metodologia estruturada para identificar oportunidades quando surgirem. E esse cliente topou esse conceito e conseguiu fechar um preço para um contrato de 3 anos por R$ 160 por megawatt-hora, pois ele descobriu que os preços variavam ao longo do tempo e ele identificou quando os preços foram muito mais interessantes, porque ele faz um rastreamento agora permanente sobre tudo que acontece no mercado. Foi uma economia importante que gerou milhões de reais de redução de custo por ano. Então, como começar? O primeiro ponto é aprender com um consultor como que funciona o mercado de energia, do que ele depende, como ele varia. Segundo, internalizar esse conhecimento na organização. Terceiro, montar um procedimento para capturar as oportunidades quando elas forem identificadas. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e aqui ficam as minhas informações de contato. Desejando criar esse conhecimento e internalizar na sua empresa, não hesite em me contactar.